capítulo 12, versículo 13, o Senhor lá diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Quando Jacó e seus filhos desceram ao Egito, eles devem ter pensado que era um país desejável. Eles receberam o melhor da terra, é o que está em Gênesis capítulo 47. Anos se passaram e então eles descobriram que o que eles pensavam ser desejável havia se transformado em uma casa de escravidão. O Egito na Bíblia é uma imagem, uma figura, o tipo do mundo. Provérbios capítulo 7 descreve o mundo e nos diz que sua casa é o caminho do inferno que desce às câmaras da morte. Os filhos de Israel descobriram sua terrível condição e suspiraram e choraram, e o Senhor ouviu. O primeiro passo no caminho para obter a salvação das nossas almas é o indivíduo compreender sua condição de pecado, perdido e em perigo de perecer por toda a eternidade. O pecador que se volta para Deus encontrará um Deus pronto para perdoar, para lhe ouvir, para lhe salvar. Um Deus que é capaz de libertar e salvar por causa da obra consumada do Senhor Jesus na cruz, quando na cruz ele morreu pelos pecadores, quando ele levou os nossos pecados em seu corpo naquele madeiro. Como o pecador hoje, os israelitas eram impotentes para se libertar. Deus olhou para a miséria deles e revelou o plano de salvação. Não foi pelas obras da lei, pois a lei ainda não havia sido dada. Deve-se notar que quando Deus começou a trabalhar, Faraó apertou o seu controle sobre o povo. O diabo ainda usa o mesmo método hoje sobre aquele pecador que pensa em ser salvo, tem o desejo de ser salvo. Ele ainda lutará até o fim para impedir o pecador de obter a salvação. Todo primogênito na terra do Egito iria morrer, e isso incluía o primogênito em cada lar judaico. O que poderia ser feito? Como poderia o primogênito escapar? Deus revelou o plano de salvação. Um cordeiro deveria ser escolhido, não um cordeiro qualquer, deveria ser um cordeiro sem defeito, absolutamente perfeito, pois este cordeiro falava do Cordeiro de Deus, falava do Senhor Jesus. João Batista identificou o Jesus de Nazaré como o Cordeiro de Deus, que está registrado em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, onde temos as palavras de João Batista. Quando viu o Senhor Jesus que vinha para ele para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro lá em Israel deveria ser mantido, no Egito, entre os israelitas, deveria ser mantido até o 14º dia e depois morto. O sangue deveria ser colocado e aplicado nas ombreiras laterais e superiores das portas da casa, por fora. Deus havia dito: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Era imprescindível que o sangue fosse aplicado nas ombreiras e no litel da casa onde estivesse o primogênito. Saber sobre o cordeiro e crer nele não era suficiente. Tinha que haver a aplicação do sangue para que o primogênito ficasse seguro. O sangue aplicado revelou sua confiança, e confiança no que Deus havia dito. Tinha de haver a aplicação do sangue para que o primogênito ficasse seguro. O sangue aplicado revelou sua confiança e confiança no que Deus havia dito. O sangue fala de morte, e a Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados. O interessante nesta história de Êxodo capítulo 12, o interessante lá nesta história era que era Deus quem via e apreciava o sangue fora da porta, e o primogênito dentro de casa estava confiado na palavra de Deus quanto à sua salvação do destruidor. Isso ainda acontece hoje.
Nós não sabemos apreciar como Deus aprecia o sangue de Cristo, mas nós confiamos na palavra de Deus, que Deus pode nos salvar e Deus salva quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O caminho da salvação nunca mudou. O que mudou foram as realidades, pois no passado Deus se servia de figuras até a chegada da realidade, que era o seu Filho. A Bíblia responde a todos que queiram ser salvos de seus pecados e da condenação eterna. Ela tem uma afirmação, um ânimo para todos que querem ser salvos. Ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, o Evangelho de João. Essas são as palavras do Senhor Jesus, do versículo 16 ao 18. O pecador está no cativeiro do pecado e de Satanás e em perigo de perecer eternamente. Mas em Cristo há libertação, salvação e segurança oferecidas, mas deve haver essa fé pessoal em Cristo para receber estas bênçãos e escapar do julgamento de Deus. O capítulo 13 de Êxodo nos mostra que, ao serem redimidos, os filhos de Israel deveriam deixar o Egito e o serviço de Faraó, deveriam deixar o Egito, o serviço de Faraó, e se tornarem servos de Deus no caminho para Canaã. Eles não foram libertados do Egito para viver como queriam, e nem como o Egito havia lhes ensinado. Eles foram salvos para viver e servir ao Senhor. A Bíblia diz para os crentes, para as pessoas salvas de hoje: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 21. Eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta: você já é salvo? Você tem certeza disto? Você já descansou pela fé no Senhor Jesus? Ele já lhe salvou? Se você confessa que é salvo, você já é uma nova criatura? Ou você é um salvo, diz que é um salvo e ainda continua no Egito, servindo a Faraó? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não se engane neste assunto, pois é um assunto que, se você cometer um erro, não tem como repará-lo.